Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal Ricardo Felício Oficial, agora no Rambo ou no Odissê. E agora estamos no clima após COP28, o carnaval fora de época, onde várias delegações do mundo inteiro vão lá gastar o dinheiro do contribuinte. E não era de se esperar, né, que o Brasil tinha que levar a pior e a maior das delegações, né, ou melhor, né, dos blocos carnavalescos para fazer lá a sua tradicional fusarca. Mas hoje nós não vamos falar sobre esse assunto. Vamos deixar para falar isso mais para frente, que o tema de hoje é mais interessante, porque nós vamos falar sobre as estufas. Sim, as estufas, aquelas casinhas de vidro, né? Estufas, onde você tem o cultivo controlado. O tema de hoje nós vamos falar sobre isso porque eu recebi uma mensagem bem interessante do senhor André Apocari. Ele é um agricultor, tem diversas estufas, todas da mesmo formato, do mesma construção, e ele estava falando que fez lá experimentos, né? Tem as temperaturas que estão sendo controladas dentro dessas estufas, e claro, ele injeta CO2 dentro das estufas. As estufas são ambientes controlados, você utiliza isso para pegar um pedacinho da atmosfera e tentar manipular ali os fluxos de massa e energia. Então, a estufa é um ambiente controlado. Você pode sim injetar CO2 dentro das estufas para melhorar uma coisa chamada fertilização por carbono. Então, no caso, o senhor André fez um experimento bem interessante que em uma das estufas ele não colocou a injeção de carbono. E, pasmem, todas as temperaturas foram análogas, as que estavam com injeção de CO2 em excesso e as que estavam com a quantidade de CO2 ambiental. Mas o que não aconteceu foi a produtividade, ou seja, aonde você tinha injetado CO2, você teve uma produtividade muito maior. E aonde ele não injetou foi prejuízo, né? Não foi lá uma produção muito boa. Os comentários do senhor André foram muito interessantes. É uma coisa que a gente está sempre falando. Experiências de fertilização por carbono têm mais de 70 anos. Né? E são dois pontos interessantes aqui a gente comentar. Primeiro, que o CO2 não controla a temperatura, né? As estufas são ambientes controlados e não é por causa da presença do CO2 que as temperaturas aumentaram. Veja aí, né? Duas estufas idênticas, análogas, as que tinham CO2, não apresentaram temperaturas maiores do que a de controle que não tinha CO2, mas sim a produtividade foi horrível, foi muito baixa. E nós temos aí, né, um ensaio, né, de estufas do cultivo controlado, um ensaio que foi realizado com o crescimento de pinheiros. Tá? Para algumas palestras muito antigas minhas, eu usava esse slide, mostrava lá, né, com a quantidade de CO2 ambiental, era um tipo de crescimento, com mais 150%, com mais 300%, com mais 450%, no mesmo tempo de vida, olha só como a planta, né, se desenvolveu muito mais. Tá? Então é isso daí. Né? A gente observa que realmente o CO2 ele é muito importante e muito benéfico para a agricultura. E tanto é que a gente falou sobre a fertilização por carbono, portanto, vamos falar um pouquinho sobre isso, a fertilização por carbono. Né? O CO2, pessoal, ele é o gás da vida. Sem ele, nenhuma forma de vida baseada em carbono existiria na Terra. Então, quando eles falam que o CO2 é um poluente, isso é um grande absurdo. Tá? O CO2 é o gás da vida, é ele que faz aí a gente ter comida, tá? Não pode esquecer disso, tá? Então, quanto mais se eleva a sua concentração na atmosfera, maior é a produção vegetal. Ou seja, maior a produção de alimentos. A estufa serve para isto. Tá? Então, a casinha de vidro lá, além de você controlar o ambiente, você injeta CO2 para causar aí a fertilização por carbono. Tá? E a gente sabe muito bem disso, já mostramos em diversas palestras, já falamos aqui no canal também, né? Já falamos muito sobre isso,
E aí tem dados de satélite, várias pesquisas. Isso aqui já é uma pesquisa até antiga, gente, já tem mais de 10 anos. Né? Dados de satélite mostraram aumento da folhagem de 1982 a 2010, são dados consolidados já da era dos satélites. A gente vê que o incremento ridículo que nós temos de CO2 na atmosfera nos últimos 60, 70 anos, né? Ele é simplesmente um fertilizador por carbono. E para quem já fez lá a nossa videoaula, sabe muito bem que a quantidade de CO2 variou diferentemente do que eles apresentam aí. Nós já tivemos concentrações aí nos últimos 150 anos, né? Principalmente no século XX, 2 vezes maiores do que a concentração atual nesse período, né? São as medições feitas pelo método direto de Pittenkofer, método químico, que é bem diferente do método indireto que o IPCC tanto adora e que o professor Ian Plimer, né, detesta, mostra muito bem que são edições de dados feitos de mão na Lua e tem aí um outro tipo de propósito, né, um outro tipo de objetivo, que não é estritamente aí o científico, né? Eles pensam aí em fazer outras coisas que não é exatamente aí o que vocês pensam sobre ciência, tá bom? Então é importante a gente fazer esse comentário que você tem quantidade de CO2 na atmosfera mais elevada, você simplesmente tem fertilização por carbono e as estufas servem para isso. Eu agradeço muito ao senhor André Apocali pela mensagem que ele mandou para nós, falando sobre o seu experimento, né, comprovando aquilo que nós já temos aí mais de 70 anos de experiência, de pesquisas, que o CO2 dentro das estufas não faz aquecimento coisíssima nenhuma, né? Você, na verdade, diminui a dinâmica de fluidos, a quantidade de radiação que entra, esquenta o ar e o ar fica simplesmente aprisionado lá dentro. E aí a injeção de CO2, na verdade, está fazendo a fertilização por carbono, né? É isso, simplesmente. Vamos então agora agradecer aos nossos apoiadores, seja você também um apoiador aqui do nosso canal, para agradecer o pessoal que fez contribuição no Vaquinha, o Rômulo, o André, o Jefferson, o Alberto e o Everaldo. Meu muito obrigado, o PayPal, ao Ruben, e o pessoal que faz contribuição na Caixa, o Sr. Celso, Marina, Humberto e a Maria Tereza, meu muito obrigado, estou sempre orando por todos vocês, e os nossos apoiadores, nossos guerreiros que estão lá no Apoia-se, né? Nós temos agora 17 apoiadores, o Augusto, o Carlos, o Cristóvão, o Edmundo, eu, a Eliana, a Érica que está saindo, meu muito obrigado por todo o tempo que você esteve conosco, o Felipe, a Eliane, o senhor José, que só deu uma passada e fez uma contribuição, meu muito obrigado, Gabriel, Joner, Lígia, Michele, Nelson, Nilce, Renato, Roberta e o Ronald, meu muito obrigado a todos vocês e sempre, né, agradecendo aos nossos colegas que estão mandando material para a gente poder fazer vídeos e matérias para todos vocês. E lembrando, né, que nós estamos aí próximos do Natal, eu achei aí uma coisa bem bacana para todos os pais, né, que querem aí iniciar os seus filhos nos estudos da palavra. Eu achei aí a Bíblia em quadrinhos, nós vamos colocar o link na descrição do vídeo. Se você adquirir isso, você ainda ajuda o canal. E se sobrar ainda um dinheirinho, lembre-se que a primeira parte 1B do nosso grande projeto Mudanças Climáticas, Geopolítica e a Guerra Espiritual, a parte 1B, a bases científicas e epistemológicas contra a fraude da mudança climática, continua aí em promoção. Lote 2 é o último lote final, que encerra em 23 de dezembro. Para quem não fez a parte 1A, vai estar lá uma opção de fazer o combo, né, e comprar as duas por um preço bastante camarada. Sim, é um preço pequenininho, tá? Algorento. O Algorento sabe quando as coisas são pequenininhas. Ok, Sultão, sim, ele é um preço pequenininho, é muito pequeno. Bom, eu espero que todos vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje, né, explicando um pouquinho aí sobre as estufas, agradecendo aí ao senhor André Apocali pelo experimento que ele fez e a constatação. Espero que tenham gostado do nosso vídeo de hoje, nosso trabalho. Um grande abraço para todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, pessoal. Até lá!